Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br e também em tvosasco.com.br, pelos canais 22 da Megabit, 8 da Vivo Fibra e 3 da NET. Hoje nós vamos falar com a Denise Mota Dal, secretária subregional do Brasil na ISP Internacional de Serviços Públicos, entidade a qual é filiada a Contrax, que é uma das centrais aí do Secor. Ela é secretária municipal de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo na gestão Haddad. A Denise possui graduação em Serviço Social e MS Saúde Coletiva. Foi diretora da Central Única dos Trabalhadores de 2003 a 2011 e onde em 2009 até 2011 ocupou o cargo de secretária de Relações do Trabalho. Tem passagem por diversas outras entidades do movimento sindical, uma experiência grande que vem trazer aqui para você, comerciário, comerciária, nesse março especial, né, onde nós fazemos uma homenagem às mulheres, à luta das mulheres nesse momento tão importante para resgatar essa luta. Olá, Denise, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, muito obrigado por reservar um espacinho aí na sua agenda para vir aqui conversar com os trabalhadores, as trabalhadoras, os comerciários que estão nos acompanhando. Começar contando um pouquinho da tua trajetória, Denise. Você tem passagem por diversas organizações sindicais. Como é que foi essa vida no movimento sindical? Eu, muito jovem, fiz concurso público para a Secretaria Estadual da Saúde. Eu sou assistente social do Estado. E então comecei a militar no que então era a ASSES, Associação dos Servidores da Secretaria Estadual da Saúde, que veio a partir da conquista do direito à sindicalização dos servidores públicos em 1988, na Constituição Federal, a se tornar o Sindisaúde São Paulo. Então eu passei a ser fundadora e, posteriormente, dirigente do Sindisaúde São Paulo, e ali começou a minha militância sindical. E nessa minha militância sindical, eu me envolvi bastante entre as diversas lutas que o sindicalismo exige, com a luta das mulheres, com a Comissão Nacional sobre a questão da mulher trabalhadora da CUT, hoje uma secretaria, né, porque evoluiu muito a organização das mulheres no movimento sindical. Então eu comecei a militar ali no Sindisaúde São Paulo e muito jovem na época, a me envolver com a questão de gênero. E como é que veio a questão de trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na gestão Haddad? Como é que foi essa experiência? Bom, eu fiquei muito tempo no movimento sindical, né? Um bom tempo, de 1988 até 2010. E antes ainda de ir para a gestão Haddad, a minha primeira experiência como gestora, saindo do movimento sindical, deixando de ser sindicalista e indo participar de um governo, foi no governo da presidenta Dilma, onde eu fiz parte na gestão do então ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Eu fiz parte do governo e fui diretora de Gestão e Educação do Trabalho em Saúde por 2 anos, em 2011 e 2012. Quando, em 2013, o prefeito Fernando Haddad ganhou as eleições, ele criou, cumprindo um compromisso com as mulheres, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, na cidade de São Paulo, e me convidou a assumir a gestão da secretaria. Aí eu retornei para São Paulo, estava morando em Brasília, no governo Dilma, vim para São Paulo e fiquei do início até o final da gestão Haddad como secretária municipal de Políticas para as Mulheres. Então, antes dessa experiência no município, eu fiquei 2 anos na gestão federal, que também foi muito rica, foi uma experiência muito importante. O que você observa como avanços desse período no governo federal, Denise? Olha, acho que um marco importante foi a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres em nível federal, em nível nacional, em 2003. Acho que o presidente Lula ter criado a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, além de dar visibilidade e reafirmar a importância de ter políticas públicas afirmativas para a superação das desigualdades em nível nacional, estimulou estados e municípios a criarem, se não secretarias, porque
alguns não conseguiam ainda criar secretarias, coordenadorias, departamentos voltados para as políticas públicas para as mulheres. E essas coordenadorias, esses departamentos foram criando conselhos municipais dos direitos das mulheres ou conselhos municipais de políticas para as mulheres, promovendo uma participação social das mulheres para que elas opinassem nas políticas e podendo aderir a editais. Então, o governo federal lançava um edital para projetos de criação de novos serviços, de criação de programas de incentivo à autonomia econômica das mulheres, de serviços de enfrentamento à violência doméstica, e os municípios e estados foram aderindo a partir de criarem estruturas nos seus organogramas, né, da administração pública. Então, isso foi estimulando que as políticas públicas para as mulheres se enraizassem um pouco mais Brasil afora. Acho que esse é o símbolo mais importante. Isso é interessante a gente ressaltar, porque muitas vezes os telespectadores, os nossos internautas que estão nos assistindo aí através da internet, não conseguem observar a importância de criar essas estruturas para dar visibilidade, né, para a luta da mulher e efetivamente para criar políticas públicas. Só quando você tem uma estrutura, né, de coordenadoria ou de secretaria que você consegue de fato integrar os outros esforços, por mais que você tenha alguns serviços em diferentes secretarias. Isso aconteceu aqui em Osasco, em outras cidades. Osasco criou uma secretaria, né, uma coordenadoria da mulher. Só quando você tem um organismo central, você consegue coordenar as outras políticas de forma, de fato, a atender demandas da população feminina. Não é isso, Denise? Exatamente. Eu acho que um ponto importante que nós fomos aprendendo e construindo no dia a dia da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres na cidade de São Paulo é essa ação mais transversal, coordenar as diversas políticas para as mulheres na gestão municipal. Porque as políticas para as mulheres, elas estão em várias pastas. É importante ter políticas específicas para as mulheres na habitação, nos transportes, na saúde, na educação, na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, enfim, nas várias pastas. E uma secretaria específica de políticas para as mulheres, além de ter as suas ações próprias, os seus programas, a adesão a editais nacionais para a criação de projetos e programas, também tem uma missão importante, que é essa articulação com as demais secretarias. Que as demais secretarias pensem programas e projetos para as mulheres. Acho que isso foi muito importante. Tanto é que a gente criou um comitê intersecretarial com 18 secretarias, Comitê Intersecretarial de Políticas para as Mulheres, discutindo, dialogando temas e fechando propostas, metas com cada secretaria para que as políticas para as mulheres avançassem na cidade nas várias áreas, né? Não ficassem encapsuladas, né? Fechadas em uma secretaria, pelo contrário, para que elas se enraizassem por toda a cidade. Acho que alguns exemplos bem importantes dessas parcerias foi, por exemplo, na área da habitação, conseguir incluir nos critérios de vulnerabilidade para o acesso à casa própria mulheres em situação de violência. Não só para o aluguel social, mas para o acesso à casa própria. Uma outra parceria importante foi a regulamentação de um decreto, foi a regulamentação de uma lei aprovada na Câmara Municipal que previa a participação das mulheres de, no mínimo, 50% de participação em todos os conselhos da cidade. Portanto, o Conselho de Transportes, o Conselho de Educação, o de Moradia, né? De Habitação, no caso, o nome, né? Conselho Municipal de Habitação, passaram a ter que ter no mínimo 50% de mulheres, ajudando nessa ação mais intersetorial. É curioso que a gente tem, aliás, curioso e triste que a gente tenha que ter legislação
para garantir uma participação feminina mínima nas diferentes instâncias do poder, da sociedade. Assim. Afinal de contas, as mulheres são 51,4% da população, são mais numerosas que os homens e, ao mesmo tempo, são tão pouco representadas em diversas instâncias, né, do serviço público, do poder público, né, Denise? Exatamente, são maioria da população e, como diz a ex-ministra de Políticas para as Mulheres do governo Dilma, Eleonora Menecute, e mãe da outra metade. Ela fala, somos mais de 50% da população e mãe da outra metade. Sim, é importante ter essas políticas afirmativas, ainda é importante, porque isso, devido às desigualdades de gênero, não acontece naturalmente. Então, se nós não temos, Jefferson, de uma políticas estimulando, isso acontece também da mesma forma na questão da igualdade racial. Sim. Tanto é que o prefeito Fernando Haddad criou também a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, para pensar políticas específicas e afirmativas na cidade de São Paulo que promovessem a igualdade racial e o combate ao racismo. Então, é importante, sim, nós termos essas políticas. Infelizmente, Jefferson, não são todos os gestores que têm essa visão. Então, por exemplo, o prefeito João Dória, assim que entrou, né, que assumiu, que foi eleito, extinguiu ambas as secretarias. A de promoção da igualdade racial e a de políticas para as mulheres. Então, muitos programas, serviços foram desmontados, o que é um prejuízo para o conjunto da população. Agora, essa é uma temporada desse tipo de políticas, né? No geral, no setor público, nas políticas públicas. Temporada difícil essa, né, Denise? É uma temporada difícil. E é uma temporada difícil para a questão dos direitos civis, como um todo, da sociedade, e, em especial, para os direitos trabalhistas. Os sindicatos no nosso país estão entrando num momento de grande desafio. Nós, na Internacional de Serviços Públicos, temos trabalhado com os sindicatos, buscando demonstrar, trazer experiências, Jefferson, importantes de sindicalistas de outros países que sofreram ataques, como o movimento sindical brasileiro está sofrendo neste momento. Tanto ataques diretos à organização sindical, como a medida provisória 873 do presidente Jair Bolsonaro, que corta o direito dos sindicatos fazerem a consignação, o desconto sindical em folha, né? que é um há muitos e muitos anos isso é uma prática utilizada no Brasil, legalizada, regular, é um direito, como ter terminado com o imposto sindical sem ter nenhuma outra forma alternativa no lugar do imposto. Porque terminar o imposto sindical é um debate antigo do movimento sindical, sim, né? Sim. É uma polêmica antiga. Mas acho que o problema foi terminar sem ter uma alternativa para a manutenção dos sindicatos. Mas acho que a estratégia parece bastante clara, né, Denise? É um momento de minar as forças do sindicato, minar as forças dos trabalhadores, porque o governo sabe que a única força hoje capaz de mobilizar a população contra o desmonte da Previdência Social, da aposentadoria daqueles que mais precisam, de confrontar os poderes, né, das grandes corporações que estão investindo pesado aí numa reforma, num aprofundamento dessa deforma trabalhista, agora com a proposta de retirada de direitos. Dessa contra-reforma, né? De retirar, de acabar, por exemplo, de criar a instituição de uma carteira verde e amarela com menos direitos, principalmente para os jovens. Talvez o trabalhador ainda não tenha percebido, mas o foco é esse, né? O foco é esse. O foco é quebrar a organização sindical, porque são as entidades sindicais que têm capacidade de mobilização e de resistência para barrar a reforma da Previdência. Por isso que a gente tem buscado trazer pela Internacional de Serviços Públicos essas experiências. Então, experiências, por exemplo, da Inglaterra, onde a Unison, né, se constituiu como um sindicato gigantesco após as privatizações e os ataques
da então primeira-ministra Margaret Thatcher, fez fusão de vários sindicatos, hoje é um sindicato do setor público com 1.200.000 trabalhadores. Estamos agora realizando em Brasília, nos dias 13 e 14 de março, um seminário com convidados da Inglaterra, do Uruguai, do Peru, do Canadá, para contarem para o movimento sindical brasileiro como resistiram a esses ataques. Todos esses lugares que a direita diz que não tem sindicatos, não, tem sim, tem sindicatos extremamente fortes. E eles encontraram formas de se reestruturar, seja via fortes campanhas de sindicalização, formação política, fusões de entidades, se somando várias entidades, em vez de muitas entidades pequenas, poucas grandes e fortes entidades com poder de negociação, né, com capacidade negocial maior, mas conseguiram sim resistir. E eu acho que você está correto quando você diz, olha, esses ataques têm um objetivo de minar uma resistência à reforma, seja a da Previdência, sejam outras reformas que virão. É um ataque ao financiamento, né, ao autofinanciamento e à auto-organização dos sindicatos, para que, no momento de pressionar contra as reformas, em especial a da Previdência, que é bastante nefasta, né? O projeto de lei é bastante nefasto, vai prejudicar bastante a classe trabalhadora, em especial as mulheres, né? Que estão nos empregos mais precários, têm mais dificuldade de comprovar tempo de contribuição, isso aliado ao aumento da idade vai prejudicar bastante as mulheres, então os sindicatos estão sendo fortemente atacados mesmo, é um momento difícil. E isso também repercute nas políticas públicas, porque é menos força para pressionar, para exigir nos espaços de participação social, nos conselhos, que as políticas atendam a interesses coletivos e não interesses clientelistas e privados ou privatizantes, né, que atendam a interesses públicos, que sejam serviços públicos de boa qualidade, republicanos, com controle social, universais, né, com um bom atendimento. Isso também tem um reflexo na participação social, porque os sindicatos têm um peso forte, os trabalhadores têm um peso forte nos diversos conselhos de políticas públicas. Então, como você disse, são tempos difíceis. Enfraquecimento de políticas públicas de inclusão social, de promoção de equidade de gênero, de raça, de geração. Você citou, os jovens serão muito mais prejudicados, né? Os jovens que estão tentando entrar no mercado de trabalho ou estão neste mercado de forma precária, como eles irão comprovar o tempo de contribuição exigido e ainda somado ao aumento da idade para a aposentadoria, como prevê o projeto? Vai dificultar muito a aposentadoria dessa juventude. E a gente está vendo, né, o que aconteceu no Chile, por exemplo, que está aqui do lado. Pois é, que é o modelo que o governo tem alardeado, né, como modelo para o Brasil, e na verdade está voltando atrás o Chile. O que a gente está vendo? É. Pessoas se aposentando, não só com maior idade, mais velhas, né? Mais velhas, mas com 50% dos rendimentos que elas tinham, contribuíram integralmente, mas na hora da aposentadoria o corte nos vencimentos é enorme. Bom, nós sempre dissemos que... O tiro no pé até para o empresariado, para quem precisa vender, porque a massa salarial, né, os recursos que fazem a economia girar internamente vão se esvaindo, né, Denise? Exatamente. Em diversas cidades, o comércio é mantido, é mobilizado e se desenvolve muito com base nas aposentadorias. E hoje nós temos, até por essa precarização, né, Jefferson, do mercado de trabalho para a juventude, muitos aposentados que mantêm seus filhos. Sim. Às vezes até ajudam os netos numa faculdade ou na sobrevivência. E, obviamente, que isso gera consumo, isso ajuda o comércio local a se desenvolver, né? Várias cidades dão como exemplo isso. Não só do ponto de vista da aposentadoria, mas o próprio Bolsa Família mobiliza o comércio local em diversas cidades, né? Existem dados oficiais sobre isso. Então, neste momento em que as políticas públicas que exatamente são importantes para impedir
né, o acirramento da discriminação de gênero, da discriminação de raça, somadas a uma retirada de direitos trabalhistas. Já houve a reforma da Previdência há mais de um ano no governo Temer. E agora, ainda uma reforma, né, da Previdência é muito ruim para as mulheres. É muito ruim. Deixa eu fazer um parênteses aqui para a gente explicar um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a ISP. No início, a ISP, no início do programa eu falei das centrais, né? Na verdade, a Contrax é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comércio e Serviços, a qual é afiliado o Secor. A ISP também é uma entidade a qual o Secor é afiliado, a Contrax, na verdade, exatamente, né? É afiliada. Explica um pouquinho para a gente o que é a ISP. Ok. A Internacional de Serviços Públicos é uma confederação sindical internacional. Nós estamos em 163 países do mundo todo, é uma entidade antiga, tem 110 anos. Está em 163 países, temos 700 entidades filiadas no mundo todo e nós representamos os serviços públicos e os serviços que não são diretamente públicos, mas são de natureza pública, como serviços de energia, coleta de resíduos, correios, que muitas vezes não são serviços públicos, mas o serviço oferecido à população exige uma regulação pública, porque a natureza dele é uma natureza pública de prestação de serviços à sociedade. Aqui no Brasil, nós temos 37 filiadas, entidades filiadas. Então, para citar a Contrax, a CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a Condicef dos Servidores Federais, a Confetam dos Trabalhadores Municipais, a CNTSS, que representa os trabalhadores de saúde, previdência e assistência social, a FENAJUDE do setor judiciário, todos estes setores filiados à ISP, entre outros setores importantes, e que estão sentindo com essa privatização de serviços públicos que a gente está vivenciando, uma queda da qualidade, uma quebra de direitos que já estavam sendo ameaçados, né, no governo Temer e que agora muito fortemente são quebrados. Ministérios extintos importantes, como, por exemplo, do Trabalho. Ministério do Trabalho, quem diria, né? Extinguiu o Ministério do Trabalho. No momento em que a reforma trabalhista acaba de ocorrer no país, onde será o espaço de diálogo? Com requinte de crueldade, né? Porque começou a se ventilar, inclusive, a extinção da Justiça do Trabalho, não só do Ministério do Trabalho. Isso ainda, claro, ficou no campo aí do boato, né? Mas houve declarações já aqui e ali no sentido de acabar... requintes de crueldade, né, Denise? Requintes de crueldade. E no momento em que o país, né, o Brasil está em 5º lugar, né, estamos aí comemorando o 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher, e num país onde estamos em 5º lugar no ranking da violência contra a mulher, da violência doméstica, a quebra de políticas públicas importantes, porque... com essas políticas públicas, com essas secretarias municipais, estaduais ou coordenadorias de políticas para as mulheres, políticas públicas e serviços são criados. Casas-abrigo para mulheres em situação de violência, centros de referência da mulher. Então, quando vai se reduzindo o investimento em políticas públicas, nas próprias delegacias da mulher, que são muito poucas ainda, as especializadas, e mais raras ainda as que abrem 24 horas, que é a necessidade real das mulheres, e que abre 24 horas durante a semana e aos finais de semana, onde a violência aumenta, a gente fica muito preocupada, porque, então, é uma precarização no mercado de trabalho, é uma redução de políticas públicas, e a mulher precisa de creche, a mulher precisa da unidade básica de saúde para levar seus filhos, ainda são as mulheres, a maioria de quem cuida dos parentes, né, da família, precisa de creche para poder trabalhar, para poder estudar, precisa de serviços públicos de boa qualidade, e a gente está vendo um corte nos investimentos nos serviços públicos e, em especial, nessas áreas, né? Retrocessos nessas áreas dos direitos das mulheres,
direito das mulheres negras, né? Em diversos projetos, serviços, vão sendo fechados conforme essas coordenadorias e secretarias vão sendo asfixiadas, né? Vai reduzindo o financiamento e o investimento. São serviços de ponta que deixam de chegar para a população. E agora mais um ataque, que é de fato através da reforma da proposta de reforma da Previdência, que vai dificultar a aposentadoria das mulheres, né? O aumento substancial aí da idade acontece de fato para as mulheres, né? Na proposta original. Como é que o movimento sindical vai lidar com isso, Denise? Porque é um cenário difícil, então é a dupla, às vezes a tripla jornada que a mulher tem, é uma necessidade muito grande de serviços públicos e de serviços públicos de qualidade, uma necessidade de ser ouvida, de participar, de estar opinando sobre essas políticas públicas, somada a uma precarização dos direitos trabalhistas dessa mulher, que a gente já está passando aí pelo pós-reforma trabalhista e experimentando isso, com a reforma da Previdência. E nada do emprego prometido com a tal da reforma? Exatamente, né? Nada do emprego prometido, pelo contrário, estamos aí com a Ford ameaçando sair do Brasil, né, e levar muitos empregos. Então, aquela geração de empregos prometida com a reforma trabalhista veio, na verdade, para destruir direitos e não gerou desenvolvimento e novas oportunidades de emprego e renda. E aí agora vem uma reforma da Previdência muito maléfica, muito ruim. E a gente vê em países onde há, de fato, um estado de bem-estar social instalado e em funcionamento, como é importante que as pessoas tenham uma proteção social, como é importante um sistema de seguridade social funcionando, né? Um sistema de seguridade social bem articulado que proteja o indivíduo do nascimento até a sua aposentadoria, articulando saúde, previdência, direitos trabalhistas, falando aí de um conceito de seguridade social. E a gente vê países que privatizaram serviços de seguridade social, de saúde, assistência social, como, por exemplo, Inglaterra, fez todo um movimento para reestatizar. A gente vê, por exemplo, a Índia, onde tudo é privatizado, um movimento forte, começando a criar policlínicas públicas, porque a população simplesmente não tem como pagar. A gente vê o Brasil privatizando a Eletrobras, o seu petróleo. Estados Unidos e a Alemanha não abrem mão de ter mais de 50% das ações da sua empresa de energia. E a gente vê países, Jefferson, revertendo isso. Então, Berlim acaba de reestatizar a água. Pois é, países onde reestatizou. Não deu certo. Inclusive onde a corrupção não é o tema central das discussões, né? Para dizer que o problema é a corrupção, o Brasil, em vez de combater a corrupção, resolve estatizar, privatizar a preço de banana. E é importante que a ISP traga essas experiências no momento em que assim, a gente vê com preocupação a tendência da população se informar a partir de memes de Facebook e tal. Não tem experiências concretas, estudos, isso tudo está disponível nessa mesma internet aí que o brasileiro tem bebido da água dos memes para disparar, né, contra algumas verdades que o movimento sindical vem trazendo, né, Denise? Inclusive essa pesquisa de reestatização, em muitos casos remunicipalização de serviços públicos em várias áreas, está disponível no site da ISP. Qual é o site da ISP? www.isp.org. www.isp.org. Então, www.isp.org. Procurando por Internacional de Serviços Públicos, Perfeito. se chega à pesquisa. Denise,
Com isso, infelizmente, a gente vai ficando por aqui, o nosso tempo já se esgotou. Queria agradecer a sua participação aqui, esse papo com os companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras do TV Secor que estão nos assistindo. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.